estamos aqui novamente em mais um Entre Linhas, no canal 33 da TV Atualidade. Hoje, um pouquinho diferente a nossa dinâmica, porque estamos sem a colega debatedora Nilza, que daqui a pouco estará conosco, ou não, tudo depende do trânsito, né? Não debutar, obviamente, mas ela está chegando. E no momento que ela chegar, ela se insere nas discussões, mas isso é uma dinâmica que a gente vai ajustando aqui. Porque nosso programa, ele acontece ao vivo, né? A gente tem que saber se livrar dos percalços, né? E tocar em frente, porque vocês estão aí no horário, nos aguardando, nos esperando, e aqui estamos, né? Eu e o Silvio. E vamos hoje... falamos no programa anterior, para quem nos acompanhou, falamos sobre Rita Lee, né? Foi a grande notícia do momento, e sobre o poder, né, a influência dessa grande mulher, né, dessa grande artista, dessa pessoa inigualável que foi, e aí já avançamos em outras tantas figuras que nos chamam a atenção. E hoje nós vamos seguir um pouco, né, na linha, né, do quanto esse veículo aí que vocês estão nos assistindo, o alcance da televisão, né, ao longo dos tempos, e o poder que ela ainda exerce na comunicação, né, com toda a evolução que nós temos hoje, com tanta modernidade, com tantos veículos, a gente ainda vê a televisão muito presente, muito atuante nos lares, nas famílias. E é sobre esse universo televisivo e o quanto eles faz parte dos nossos dias que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? E nada melhor que usar a TV Atualidade para esse fim. Então, seguimos, né, nessa temática. E é interessante, né, Silvio, porque eu lembro que tempos atrás, a gente dizia que a mulher era noveleira, né? Que os homens não gostavam de novela. E hoje vejo, como exemplo com meus pais idosos, o quanto eles gostam de novela. E não só meus pais, eu também gosto de novelas, né? E por quê? Porque as novelas, elas retratam o cotidiano, né? Retratam situações do dia a dia. E assim como Entre Linhas, quando a gente assiste uma novela, a gente é convidado a refletir sobre aquela temática. Só que o que é diferente? É todo um emaranhado, é toda uma ficção que tem uma continuidade, né? É uma trama. E o quanto isso nos possibilita também refletir sobre a vida, né, Silvio? É importante. Um meio de comunicação, os meios de comunicação, eles com certa influência nossas vidas no cotidiano, né? E aí da importância deles. Nós, como a gente vive aqui no interior, né? A gente vive uma realidade diferente, mas que tem a mesma conotação aqueles que vivem nos grandes centros. Nós também acompanhamos nossa vida, nossos fatos locais, as nossas experiências. Nós temos os mesmos acontecimentos semelhantes, a gente vive a mesma política, mas é a política local, a gente vive o mesmo futebol, mas é o futebol local, a gente vive os mesmos acontecimentos e também que são locais, né? Locais ou regionais. Portanto, a gente pode fugir a isso, e a televisão, ouvindo tu falar, eu me remete aos meus tempos de infância, né, sobre a televisão, né. Eu lembro ainda na década de 70, quando foi transmitida a Copa do Mundo, né. Então, aquilo foi uma coisa... Foi um evento. Foi um evento para todos nós brasileiros, né, assistir a Copa do Mundo e o Brasil campeão, né. Então, eu vi o meu pai, um amigo dele que assistiu o jogo, foi lá em casa. Então a gente tinha, nessa época, quem não tinha televisão, recorria aos amigos. Exatamente isso. Recorria às pessoas mais chegadas. Eram meio comunitárias, Era meio assim. comunitária, assim como olhar novela. Então a novela era comunitária. Os programas de TV também passavam a ser comunitários, porque nem todos tinham TV, né? Eu lembro ainda bem
vários episódios assim da questão quando surgiu a TV a cores. Aonde tinha a TV a cores aqui era só no Butiá Tênis Clube, então a gente ia lá assistir um jogo de futebol a cores, a gente ficava vislumbrado, a TV colorida, né? Então a gente vê nos dias de hoje o quanto a gente avançou, o quanto a gente, quantas mudanças vieram, né? E quanta tecnologia veio. E muitas pessoas, os pessimistas, né? O jornal escrito vai acabar, o rádio vai acabar, a TV vai acabar. Não, eu acho que, como a gente tem, como eu falei lá no início do programa, a gente tem os fatos locais, a gente tem todo um cenário para ser desenvolvido, né? E que cabe, e hoje nós temos, graças a Deus, a TV Atualidade aqui na nossa cidade, né? Falando dos assuntos, das temáticas, né, da nossa região, da nossa cidade, né, o pessoal assistindo um programa de TV produzido aqui em Butiá. Né? Então, é muito orgulho para nós isso também e é muito satisfatório para nós termos essa oportunidade, porque outros virão, outros programas surgirão. A tendência é que essa nossa categoria do interior cresça também, né? Isso vai ser disseminado. Mas tu sabe que esse crescimento, né? Eu vejo esse crescimento porque a televisão agora ela saiu, não é que ela saiu, ela ainda tem muito do caráter de entretenimento, mas ela está muito voltada para a informação. E a informação em tempo real e local e a possibilidade das pessoas ficarem mais inteiradas também. Então a televisão não só como entretenimento, que já foi bem mais só para isso. Isso, né? É uma conotação diferente da nossa época. Por quê? O que acontece? Os americanos vendiam todos aqueles enlatados deles lá, aqueles filmes de índio e disso e daquilo, né? A gente é o que tinha, e o cinema nacional muito fraco. Ainda a implantação da TV, ainda a criação dos programas, ainda a formação. Então, a gente não tinha ainda uma produção local ainda a nível nacional e nem estadual. Então, tudo era muito empírico. Até criar os próprios artistas que surgiram naquela época, né? Por exemplo, a gente teve vários artistas que um era motorista de caminhão, outro era funcionário do correio, outro era não sei o quê, e virou artista de TV. Então, foi uma época diferente da nossa e que talvez nós estejamos vivendo agora. Então, a gente vê a importância que tem a televisão e a dimensão que isto se torna para todos nós, né? Então, é um fato muito importante. Eu falava que nossa época a gente era coletivo para a própria novela, né? Hoje em dia todos praticamente têm, né? O acesso está mais acesso à informação. Tu começa o dia no teu celular ali, com tudo quanto é tipo de notícia, informação, se tu quiser buscar toda. E não vamos longe, muitas famílias com mais de um aparelho, enquanto a opção de cada um assistir o que lhe agrada, já temos isso também, né? Sim, os homens, os canais que são mais exclusivamente futebolísticos, né? Que a mulherada não curte muito. Enquanto o meu marido está olhando futebol, vou lá olhar uma série, vou olhar um filme, vou olhar um jornal. Enfim, essa possibilidade tão variada e acessível é que faz com que esse veículo se torne cada vez mais popular, né? Porque a internet tem todo um alcance, mas nem todos a têm ainda. Sim. É muito informativo, é muito bom, mas nem todos o têm. E a televisão já tem mais essa possibilidade da maioria tê-la, né? É um veículo fantástico. E a gente está elevando aqui esse meio de comunicação, porque através dele a gente está conversando com vocês, né? Estamos aqui em contato semanal, contato direto, conversando com vocês, podendo chegar até aos lares de vocês.
E isso é uma oportunidade muito bacana. E isso, é claro, uma iniciativa, graças a pessoas, né, que tiveram a iniciativa, o arrojo, né, a ousadia. O espírito empreendedor. A ousadia, o empreendedorismo de fazer isso, o que não é nada barato, né? Claro, E não é claro. nada fácil. Não. Tem que entender do métier também. Sim. Não é só chegar ali, hoje vou fazer um programa de televisão e o programa se cria. Tem toda uma estrada a ser percorrido, né? E por detrás disso tem todo o fato do emprego e renda. É uma empresa como qualquer outra, né? Que produz, que cria, que tem os seus funcionários. A gente imagina que... Vocês imaginam quantos funcionários tem a Globo hoje? Quantas emissoras tem? Quantos canais de TV tem a Globo? Quantas afiliadas, né? Quantas afiliadas pelo Brasil afora? Né? E quantos empregos geram isso? Então, o fato da TV, e hoje, como eu falei, ela está se partilhando. A Denise falou uma coisa muito importante. E hoje, eu quero assistir um programa só de pesca. Eu tenho um canal só de pesca. Eu quero assistir um programa só rural. Eu tenho um programa rural. Eu quero assistir um programa sobre retrospectivas. Tem um programa de viagem. Tem um programa só sobre o futebol, sobre comentário de futebol. Tem um programa com jogos de futebol. Tem programas das novelas. Eu não assisti a novela nesse horário. O que antes não tinha, né? Antes era a Tupi, a Globo, a Record. Era né? quatro, Bandeirantes. 5 canais e era aquilo ali. Ali. Não tinha, e ainda isto, hoje a gente tem isto 24 horas por dia. Antes, não. A TV ia até meia-noite, 1h, fechava o canal, abria só no outro dia. Então, nós vivemos uma época diferente, né? E com uma história diferente da televisão, mas que foi a construção dos dias de hoje. Portanto, hoje, as pessoas têm acesso a essa diversidade muito grande, mas que foi cultivado lá atrás, né? Lá na década de 50, quando surgiram os canais de TV, as primeiras emissoras de TV, né? Então, a gente vem nessa caminhada e acredito eu que a TV hoje ela tem um papel muito importante nas nossas vidas ainda, né? E ainda bem, né? E ainda bem, porque graças a isso a gente está aqui hoje também. E nós vamos continuar. Espero que vocês fiquem aí no canal 33, não saiam daí não, porque nós já voltamos, vamos encerrar o primeiro bloco e já estamos de volta, seguindo nessa conversa muito gostosa sobre o que nós conseguimos já através desse veículo que está nos possibilitando chegar até a sua casa. A gente já volta. Estamos de volta no segundo bloco e vamos fazer um tirateima aqui, né, Silvio, falando um pouquinho sobre aqueles programas que nos chamaram a atenção, né? Eu lembro muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, de quando eu era criança, e quantas gerações o programa do Sítio, né, passou por ali. Eu lembro que até pouco tempo ainda havia algumas versões daquele, né, o elenco mudava um pouquinho. E olha o quanto isso resgata, né, a questão da literatura, né, uma questão que a gente muitas vezes não reflete sobre isso, mas Monteiro Lobato, que foi um importantíssimo autor da nossa literatura infantil, né, e a poesia daquilo, eu lembro das músicas e eu lembro também que eu ficava encantada vendo aquilo. Então, essa é uma das lembranças afetivas da TV, assim, tenho, né? Sim, o que nós estamos, na verdade, nós estamos falando a influência que a TV tem sobre as nossas vidas, né? E eu sou
filho da Fórmula 1. Então um dia que Senna se foi tudo. Não foi tanto assim chocante para mim, mas como para o Brasil todo. Mas eu acho assim, para quem acompanhava a Fórmula 1 desde pequeno, desde o tempo do Emerson Fittipaldi, a gente escutava pelo rádio, a TV muito pouco falava sobre Fórmula 1, né? Mas aí depois vem a época que tinha o dia certo da transmissão das corridas, né? Sim, e aí vem a Globo depois e contrata a Fórmula 1. E aí começa a transmitir as primeiras corridas. E a partir daí eu comecei a ficar fascinado por aquele mundo. Então nós tínhamos, na época do Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, né? Hélio de Angeli, quando tinha, muito antes dos grandes ídolos brasileiros, antes do até Nelson, do Piquet, né? Nelson Piquet, que foi um ídolo da minha época, que foi o meu primeiro ídolo da Fórmula 1, não tanto Senna, mas como Nelson Piquet, foi uma das pessoas que fã dele, né? Jack Rosberg. Então, tinha vários, e dentro dessa história a gente viu muita coisa triste na Fórmula 1, que impactou também muita gente. O quanto a Fórmula 1 evoluiu na questão de segurança. Há tempos atrás, os pilotos simplesmente eram kamikazes, né? O cara entrava, ia fazer uma prova de Fórmula 1, não sabia se voltava, chegava lá no fim da prova, ele chegava vivo, porque o sistema de segurança era muito falho naquela época, né? Então, muitos pilotos perderam a vida por falta de segurança, né? É evidente que a fatalidade do Senna também foi uma falha mecânica, mas essas falhas hoje elas praticamente não esporte existem, né? de alto risco, né? Na verdade. Não existem. E então, para mim também foi uma época que marcou muito a minha vida em acompanhar toda essa trajetória da Fórmula 1, né? Infelizmente hoje a gente já não tem mais as corridas ao vivo, parece que eles transmitem o replay da corrida, né? E não tem mais aquela emoção da Fórmula 1, não surge um piloto dinâmico que nem o Ayrton Senna, o Alain Prost, né? A gente sabe que tem esse inglês, mas ele é um vencedor, assim como foi o Hamilton, né? Assim como foi o alemão, o Schumacher, né? Que há mais de 10 anos, né? A gente perdia a vontade de assistir a televisão, porque as corridas, porque começava a corrida a gente já sabia quem ia ganhar a corrida, que era o Schumacher, né? Então era uma diferença muito grande. E na época anterior existia uma competição muito forte entre os pilotos, os ajustes. Então, todo esse cenário, para mim, marcou muito também a minha vida, que acompanhava essa Fórmula 1, né? Então, assim como tu diz, na área da arte, o sítio do Capão, né? Mas também tem um fato muito marcante também, que são os filhos da Xuxa. Sim, né? também então, tem toda a geração. Tem uma geração inteira que não perdia o programa da Xuxa, desde pequenininho até o adolescente, as pessoas, e até hoje tem gente que ainda é adulto e é fã número 1 da Xuxa. Então, vejam só a influência que a TV e os programas de TV tem sobre as pessoas. Tem sobre as pessoas. A prova é essa que até a questão de ter um ídolo, né? Quantas atrizes ditaram moda, né? De cabelo, de roupa, de acessório, né? Isso tudo é uma influência. Toda a influência através da televisão. Através da televisão. Que era um veículo de comunicação da época, o mais forte, o mais eficiente veículo da época, porque antes disso a gente tinha a revista, né? A gente comprava a revista com os artistas em evidência, com a moda em evidência, e isso foi tudo transferido para dentro da televisão. Então nós passamos a ter esse dito da moda, dito
quem estava em evidência, né? E aí a gente fala muito, a gente vê muito, a gente tinha um programa Almoço com as Estrelas. Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues e Jair Rodrigues, parece que era o nome do marido dela. Então era o seu, onde que apareciam os artistas, né? A entrevista, a gente via falando, as pessoas ficavam sabendo da vida daquelas pessoas, como é que quem era a família. Então eram eventos que a gente tinha dentro, que era transmitido pela televisão dentro da nossa casa, né, que a família se reunia para assistir, para conhecer aquele artista, para ver a história daquele artista e toda uma trajetória dele. Então a gente foi evoluindo, veio o Hebe Camargo. Evoluiu também a ponto de, não te cortando, mas está contribuindo. Né? Hoje nós temos a celebração de missa. Pessoas amadas podem. Então, tem vários programas, né, de culinária. Enfim, como a gente já falou no bloco anterior, são muitas opções. E isso é um avanço, não deixa de ser. Isso mostra o quanto esse veículo tem de potencial. Críticas todos vão ter, né? O pessoal fala, a gurizada não sai do celular, assim como o pessoal mais idoso gosta de assistir televisão, né? São veículos onde eles se sentem conectados, né? Se sentem pertencentes, se inserem ou se identificam de alguma forma. E é isso que a gente espera que todo veículo de comunicação tenha, essa identificação que permita com que o interlocutor possa fazer essa jogada, né? E se sentir bem. Os debates, né? Os próprios debates políticos, a gente vê as pessoas assim cuidando quando é que vai ter o debate, né? Que é a oportunidade de ouvir o seu candidato falar, enfim, é muito bacana. E hoje nós aqui, né? Como eu digo, isso é fantástico. Fantástico. Mas a diferença disso tudo é como tu falaste. Hoje o avanço da igreja evangélica também, com canais de TV, né? Então isso mudou toda a sistemática, né? A crença religiosa, né? Dentro da TV. Tu não precisa mais te deslocar, né, para ir até a igreja. Então, isso mudou muito também, né, através da fé. A televisão levou a fé para dentro das nossas casas. Então, muita coisa mudou. A influência que tudo isto tem, não é à toa, né, que a gente hoje vê como produzir um programa. Então, já tem os caras especializados, né, para que a produção daquele programa seja direcionada para tal fato, para influenciar tal grupo da sociedade. Então, não é por acaso que a gente vê certos programas, certas... É o que tu falou, tem toda uma equipe, né, por trás, assim, na produção, tem envolvidos, para que se atinja o objetivo, né? Esse objetivo, ele muitas vezes, a gente fala muito, né? Antes a gente precisava ir a um comício para conhecer o candidato. Hoje não, a gente conhece os candidatos através da TV. E hoje, nós aqui, entendo eu, que também vamos vivenciar a mesma coisa. Nós vamos conhecer candidatos a vereadores aqui da nossa região, candidatos a prefeito, tudo pela TV. Né? Vai se extinguir essa questão de comício, né? E a gente vai conhecer o candidato pela TV, pela internet, por todos os meios de comunicação. A gente vai ter acesso para conhecer todos os candidatos. Né? Então, essa questão, aqueles mega comícios que a gente assistia antigamente, isso vai ser extinguido, porque a comunicação ela evoluiu muito. O grau de atingimento é outro. É outro, né? E a visão hoje, e a facilidade de acesso a isto é muito grande. Então, a gente teve um avanço enorme na questão da TV. Parece que não,
Parece que no início do programa eu falo retrógrado, né? Porque com o surgimento da internet. Mas não, cada vez mais a TV vem avançando para ocupar o seu espaço cada vez mais, né? Dentro das nossas casas. É que acredito que nunca o que faz com que esse veículo tenha é justamente essa versatilidade, né? Essas possibilidades tão distintas que existem. Quem duvida, nós vamos chegar numa época da TV interativa, que a gente possa falar e daqui a pouco o ouvinte possa, o telespectador, na verdade, possa interagir. Mas isso acho que já acontece em alguns programas, né? E os programas evangélicos mesmo, cara, ligo lá, falo com o pastor ao vivo em casa, na TV, o pastor está lá no culto e ele está em casa, ele liga e o pastor atende lá, né? Os jogos, muitas vezes os caras apostam, jogos de apostas também, né? A gente vê esse Criança Esperança. Mas veja bem que eu estou falando na questão de tu usar a própria televisão, não através do telefone. Sabe-se lá, né? Da forma como a gente está evoluindo, a gente pode chegar a isso. O homem tem conhecimento e tecnologia para isso, né? Mas quem isso já foi possível, porque os programas de TV, muitos com a Covid, muitos programas foram transmitidos da casa do repórter. Ele fazia o programa da casa dele, né? Então eles juntavam tudo pela internet e lá do outro lado do mundo se reinventaram, né? E isso é possível. É possível. E a gente vai seguir falando a respeito disso. Já vamos encerrando o segundo bloco. Daqui a pouco voltamos com o nosso terceiro bloco. Voltamos então ao nosso terceiro bloco e vamos, no primeiro bloco a gente falou sobre, aliás, no segundo bloco, sobre alguns programas que nos chamaram a atenção e marcaram de certa forma a nossa infância, né? Os dois fomos para o lado da nossa infância. E agora nós vamos falar sobre algumas das nossas preferências televisivas, né? Até para deixar como sugestão para vocês. A nossa pretensão é grande, mas o que a gente gosta é bom compartilhar, né? E daqui a pouco, talvez vocês ainda não assistam, ou talvez tenham o mesmo gosto que nós. É interessante a gente saber também, né? Porque eu evito, já confesso que evito muito, assim, gosto de olhar jornais, né? Mas se vocês forem analisar, as notícias, elas se repetem muito ao longo do dia, né? Tires o jornal pela manhã, depois à tardinha e ao mais tarde da noite, digamos assim, as notícias elas se repetem muito. E a internet também, os sites de notícias estão sempre te atualizando. Então, para mim, e desde o Covid, eu confesso que a TV, isso a gente não falou também, né? A questão como no Covid a TV adquiriu ainda mais importância na vida das pessoas, com os programas que tu falaste, que foram transmitidos, e também pelas notícias, né? Eram notícias sempre informativas, mas muito pesadas, com relação ao Covid, que deixava as pessoas, às vezes, muito assustadas. Então, eu procurava não ficar muito focada nisso, procurava coisas que me deixassem mais leves, que me possibilitassem relaxar um pouco, não ficar tão pesada, né? Então eu ia mais pro lado. Porque mas assim, não pode fugir da TV também do lado do sensacionalismo. Ah, sim. Né? E da importância e conotação, por exemplo, das coisas negativas, de fatos negativos, tipo morte, assassinato. Como tudo, tem que saber dosar, né? A gente tinha programas na TV com piadas só com essa intenção lá. Já o cara acompanhava o carro da polícia, né, dando tiro de trás, pegando os bandidos e gente morta, e só faltava mostrar o cara espedaçado no chão, né? E as pessoas gostam. Não sei por quê.
Esse programa, esse tipo de programa também dava audiência, né? Dava audiência, né? Então, a TV também tem esse fato. Por exemplo, 11 de setembro, né? Foi um atentado transmitido ao vivo, né? Todos assistindo pela televisão, uma desgraça daquelas, né? E a gente comovido com tudo aquilo que estava acontecendo e ao mesmo tempo as pessoas sarcásticas, comovido, né? e envolvido, porque imagina que tu está ali, algumas pessoas têm televisão na sua sala de jantar, né? Sim. Por exemplo, imagina no momento da refeição. Não, foi aquilo ali, né? Foi perto aquele peso. Foi de manhã, perto do horário do almoço, todo mundo em torno da TV. Né? E a gente passou o dia inteiro assistindo aquilo ali, aquela desgraça toda ali, transmitida vivo, as próprias guerras, né? Essa invasão que a gente teve lá com a invasão do Talibã, lá, né? Não lembro mais o país. Os sacrifícios humanos. E assim vai, né? As pessoas penduradas no avião decolando, né? Pelo lado de fora de um avião decolando. Então, isso a televisão mostrando ao vivo. Então, ela tem esse lado também. Ele não é muito positivo nesse sentido. A própria morte da Marília Mendonça, né? Quando ocorreu o acidente, né? Mas é que aí tem aquilo também, né? Que a gente não olha, né? A preferência e o arbítrio da gente trocar de canal. Por isso que eu disse que eu não procurava, não assistia para ficar inteirada, mas não supervalorizava isso, porque isso me deixava muito tensa. Mas né? olha o espaço, a conotação do espaço que isso é dado e a conotação que é dada para uma notícia informativa, uma notícia educativa, uma notícia boa, né? Então, quer dizer, se é uma notícia boa, vai ser dada lá no último horário do jornal, né? Não no horário nobre, ou pode ser uma das últimas notícias. Né? Porque antes disso só vai passar desgraça. Né? Por que eles estão passando aquilo ali? Porque é o que dá audiência. Então, a gente vê também que o nosso público, o público-alvo, ele é estudado também. Não é por acaso que a televisão aposta nisso, né? Aposta nisso, né? É porque eles pesquisam também e eles sabem o que interessa e o que chama mais atenção para trazer mais audiência para. Então a gente também vive isto, né? Porque nada é por acaso. Não pensa que a TV tá aí, é entretenimento. Não é bem assim. As coisas são muito bem planejadas, muito bem organizadas, muito bem dirigidas para atingirem um objetivo, né? E tem alguém por trás que querendo sucesso, querendo alguma conotação. Então, todos com a conotação no seu trabalho, porque ele é um apresentador, então ele tem que ter um resultado dentro daquilo ali, né? Então, a gente está no bloco, a gente falou dos programas, né? E eu queria lembrar aqui com a gente também, né? Como é que era o programa do Chacrinha, né? O programa do Chacrinha era a legítima anarquia que tinha, né? O cara jogava bacalhau nos espectadores, no público lá. Mas porque né? o filme sobre a vida dele retrata um pouco disso. Aquilo foi uma estratégia, porque ele estava achando que os programas dele estavam muito chato. E ele um dia resolveu usar como estratégia e aquilo pegou. Foi uma jogada, né? Sim. Como tu falou agora. Nada é por acaso. São estratégias que vislumbram captar aquele público ali. E realmente fez isso, né? Voltando à questão das sugestões, né? Eu gosto muito de olhar, por exemplo, programas como o Vida e Saúde, como o Fantástico, que eles misturam questões informativas com lazer, com entretenimento, com receitas, assim, é de tudo um pouco, variedades, digamos. Sim. Programas de variedades, isso eu gosto bastante. E filmes, né? Filme, para mim,
dependendo do elenco, eu nem preciso ter indicações. Tem alguns atores que estão naquele filme, eu sempre olho e não tenha dúvida que é tiro certo. Né? A gente tem... Eu também tenho essa vício também de filme. Né? A gente hoje tem vai ali no Netflix, tem tipo de filme que tu quer escolher, tu quer assistir comédia, terror. É o gênero, né? O gênero, né? O gênero do filme. Então tu escolhe. E ali dentro de cada um daqueles gêneros tem uma imensidão de filme para te assistir. Né? Então, isso hoje é uma maravilha, mas eu digo às vezes eu sou felizardo, porque às vezes eu estou trabalhando sozinho em casa à tarde, né? E tem a sessão da tarde. Então passa aquele filme antigo, que a gente chama Água com Açúcar, que fez sucesso. Então, às vezes tu tá lá, às vezes passa cada filme maravilhoso na sessão da tarde, né? E que a gente perdeu, não teve tempo de assistir, é do passado, ou tu assistiu no passado e depois revive aquele momento, mas tem, às vezes... Não, ou tu, no passado, tu tinha um entendimento... E agora tu tem outro. Né? E a mensagem, bacana, e a mensagem muda. E a mensagem muda. Do filme, porque né? o foco do momento tu leva para um... Mas é muito interessante isso também. Mas eu, particularmente, também tenho um programa que chama muito atenção e eu acompanho há muitos anos, e desde o SBT, né? O Altas Horas, né? Serginho Grosman. Né? É um programa com também gosto Serginho muito. Grosman. Então, eu acho existe um programa que ele tem uma conotação totalmente diferente dos outros programas em virtude do seu apresentador. O apresentador, ele não quer chamar atenção para si. Né? Ele quer comunicar, ele quer produzir um programa bom, e ele meio de comunicação dele, interlocução com o público e com o próprio artista, ele é muito inteligente, é muito sábio, né? E é muito emocionante. Às vezes a gente vê certos programas, né? Com certos artistas falando da vida dele, ele contando a história daquele artista, né? E reproduzindo, e até mesmo às vezes ele muda, né? Por exemplo, ele pega um artista que canta samba e canta música popular, e o outro que canta música popular bota lá no lugar do sambista. Então, ele já fez isso, já muda o sertanejo. Então, a gente vê a dinâmica do programa, né? Que ela está sempre numa dinâmica diferente de cada programa. Então, isso atrai o jovem, atrai todos que eu acho que assistem ao programa do Serginho Grosman. Eu não tenho dúvida. O que chama é essa dinâmica, porque a gente não se cansa de ver o programa, né? A cada programa a gente assiste uma história nova, um momento diferenciado até de porque todos os outros, ele é um horário que não é um horário tão cedo também, né, da noite. Então tem que ser bom mesmo para manter o pessoal, um supercine, para né? manter o pessoal acordado. Exatamente. Mas eu me esqueci, tem um outro programa que eu acho muito legal também. Ele vai ao ar às segundas-feiras no canal 33 da TV Atualidade, que é o Entre Linhas. Tenho assistido muito, gosto muito daquele trio apresentador, até justificando, né, que não vamos mesmo, já foi confirmado que a nossa colega debatedora não vai poder estar presente devido a estar presa no trânsito, tá voltando de Porto Alegre. Mas, Nilza, a gente está te esperando no próximo programa para a gente continuar. E a gente já está indo para o nosso último bloco, né? E como se fosse uma novela, vamos para o nosso último capítulo. Mas a gente sabe que o último capítulo sempre é o melhor. E a gente espera que o desfecho do programa de hoje agrade os telespectadores.
vamos ter a certeza disso se vocês ficarem conosco e retornarem no próximo bloco. A gente já volta. Estamos no nosso último bloco, momentos finais do nosso programa, e a gente espera hoje que a gente tenha conseguido conversar um pouquinho a respeito, até como uma forma de valorização do veículo que possibilita com que a gente chegue até a casa de vocês, né? Acho bem legal isso, e a gente sempre é muito grato ao convite feito pelo nosso diretor, pelo Sérgio, proprietário da TV Atualidade, de estarmos aqui, porque é uma oportunidade que ímpar, né? E que não é para qualquer um de nós, assim, eu nunca imaginava, mas ao mesmo tempo eu sempre gostava, porque muito brinquei de estar do lado de cá da TV, coisas que a gente passa por essas fases, né? Mas enfim, a gente sabe que hoje em dia fazer televisão, o compromisso que é, né? A gente ter uma emissora nas mãos que chega em tantos lugares, né? Atinge tantas pessoas. Então a gente quer falar um pouco agora nesse último bloco sobre a responsabilidade que temos, né? Todos têm, no momento em que a pessoa aperta ali um botãozinho e estamos dentro da casa das pessoas. O quanto isso deve pautar todos os programas, sejam eles de entretenimento, informativos, o quanto isso tem que ser levado em consideração para que se tenha o crédito, né? Porque o crédito, a seriedade da coisa é que vai manter a fidelidade do telespectador. E a gente, como eu falei lá no início de toda a criação da televisão, né? E eu vou muito mais além, a gente estar aqui, canal de TV, no programa, nós aqui trabalhando toda semana para faz programa até você em casa, mas a gente sabe a história, toda essa caminhada, né? E tu imagina, Denise, o tamanho da televisão, a gente não lembrou disso, né? O tamanho da televisão, como era a televisão antes, né? O tamanho, como é que se tinha o acesso à TV, que tamanho era essa TV? Eu assisti TV, uma televisão 24 polegadas, né? Com botão, hoje de tubo, né? Hoje as televisões são tela plana, controle remoto, né? Tecnologia, naquela época se tinha duas antenas, né? Uma antena para uma antena pegava o canal 5, parece, o canal 2, e a outra antena maior pegava o canal 10 e o canal 12. Botava o bombril na antena. Botava o bombril na antena. Tinha isso, gente. Dia de chuva dava chuvisqueiro. Então, a gente viveu toda essa história da TV e a gente sabe o valor, e a gente hoje chega até a sua casa com toda essa tranquilidade, produzindo um programa aqui em casa da gente, na cidade da gente. Isso é fabuloso. A gente viver toda essa trajetória, assistir os outros, né? Na TV, americanos, enlatado americano que venderam para nós, né? Depois a produção nacional, né? E até os programas que a gente tem hoje, né? Aqui na nossa própria cidade. Então, isso é fabuloso para todos. Então, a gente não pode deixar de lado esse valor que a televisão tem nas nossas vidas, né? Mas que a influência que ela produz nas nossas vidas, ela é muito grande. E sem contar que a gente não sabe, a expectativa é muito grande com relação a novas tecnologias que estão por vir, né? E que a gente espera pegar, né? Espera ter alcance a isso,
mas que sempre tendo em mente lá como tudo começou. É que nem a gente fala em outros temas, né? Tem que olhar para frente, mas a gente não pode nunca renegar aquele passado, Apagar o nosso que passado. foi o que nos motivou, ou que sempre temos origem em alguma coisa, né? E com certeza muitas daquelas coisas que eram feitas antigamente, alguns preceitos de alguma forma permanecem, né? Porque foram consolidados, já se viu que deu certo. Só talvez o mecanismo, a forma, né? A condução, claro, isso avança. E até porque a visão de quem opera, né, tem a perspectiva, os detalhamentos, aquelas coisas todas que geram qualidade ao programa, né? A preocupação com luz, som, com cor, com ruídos, né? A gente sabe que tudo isso tem todo um bastidor envolvido, né? Que faz a diferença no momento em que o programa vai ao ar. Então, por isso que até as críticas, elas têm que ser sempre levar em consideração o tamanho do programa, a produção, né, o local em que é feito. O estilo, o assunto. O assunto. São grandes produções, são produções mais modestas, mas o que pauta esses programas? Qual é o objetivo desses programas? O que esse programa vai acrescentar na minha vida, né? Vamos que essa seja uma das perguntas primeiras a ser respondidas por nós mesmos, né? Por que eu estou assistindo o Entre Linhas, né? Qual o meu objetivo de assistir esse programa? E é por aí. Se eu não vejo o objetivo, lógico que eu não vou assistir. Mas se eu estou aqui ou se eu vou para o YouTube depois para assistir, é porque, de alguma forma, esse programa está me atingindo no bom sentido, né? Está me alcançando. A gente tem, por exemplo, o SBT, lá quando surgiu o programa do Jô Soares. A minha filha está com anos, era minha filha não dormia antes de assistir o programa do João. SBT, logo surgiu. Por quê? Era um programa com vários temas, vários convidados. Então a gente assistia uma gama muito grande de variedades, de assuntos diversos. Não, e ele é inteligentíssimo, e ele é inteligente, mas a informação que aquele programa trazia com os convidados, ela é enriquecedora. Né? Acho que a palavra é bem essa, né? É enriquecer. A preocupação dos vai ao ar é sempre enriquecimento que não agrega, que essa automaticamente pode assistir uma ou duas vezes, não vai chamar atenção. Ou adiante, né? Então isso é o desafio, é chamar a atenção positivamente, a não ser que eu queira que o meu estilo seja de ver só tragédias ou coisa assim, mas tem programa para isso mas também, com uma né? sensibilidade muito grande, porque eu citei aqui Serginho Grossman, né? Ele é um cara que tem uma sensibilidade muito grande, assim como o Jô Soares lá antes no SBT. A diferença do programa do Jô Soares, o SBT para a Globo, é da água para o vinho. E outra coisa, vocês lembram, falando um pouco de variedades, teve uma época na televisão que tinha todo dia o horóscopo. Também. Lembram disso? Então, eu lembro que às vezes as pessoas não vou sair daqui ainda porque não deu a previsão do meu signo. Isso refletia um momento na televisão. Sim. Hoje em dia, a gente não vê mais falar isso. Talvez em algum jornal, nos jornais ainda persiste o horóscopo, né? Mas são coisas que a televisão considera sempre um momento e o que aquilo vai ser relevante ou não. E quem vai determinar isso é o público, né? É o feedback, a gente sempre fala aqui, que é interessante, que é bom, é o resultado. Então a gente corre atrás disso e a gente espera que vocês tenham essa percepção e esse olhar a respeito do programa, do nosso programa, e sempre que for assistir a alguma coisa, com esse olhar, né? Crítico, sim, mas em primeiro lugar que aquilo seja bom para mim, me acrescente de alguma forma, né? E enfim, é isso que a gente... A conotação que a gente quer dar, desde o início do programa a gente falou, nossa intenção não é chamar a atenção
por algum aspecto, mas sim levar alguma informação, construir algum diálogo para que a gente esqueça nosso conhecimento aqui, o conhecimento do próprio telespectador, né? E abrir essa janela para que a gente possa pensar um pouco vários aspectos que a gente já perpassou por aqui, vários temas, né, que se tornaram muito interessantes e que a gente viu que teve uma conotação muito importante para algumas pessoas. A gente viu o resultado disso, a Denise teve também esse resultado, e essa semana mesmo eu encontrei um senhor no supermercado também falando sobre o programa. Interpelou e falou: olha, estou gostando muito disso do teu programa e tal, gosto muito de temas, e é muito interessante. Então, isso também enriquece a gente, porque a gente vê essa imparcialidade da gente querer, como eu comentei, vai muito do apresentador ele não chamar para si aquela atenção do público, não, mas ser ele mesmo, passar uma mensagem, ele passar uma informação com tranquilidade, sem chamar muito a atenção e ser muito egocêntrico. Egocêntrico, porque na verdade isso é egocentrismo, né? Então, na maioria desses artistas, esses apresentadores de programa, eles querem chamar, né, para eles a atenção, né? Então, não chamar a atenção, mas ter a intenção. A intenção de levar alguma informação, né, através desse veículo de comunicação que é extremamente. E que revela essa grandiosidade, né, de poder chegar ao mesmo tempo em tantos lugares, né, atingimento um grande número. Isso é o mais fantástico. Nós aqui estamos conversando apenas entre dois, mas do lado de lá não temos ideia, né? Quantas pessoas estão conversando conosco. Qual o tipo de público? Embora o diálogo ele não aconteça, a comunicação está acontecendo porque estamos sendo compreendidos, né? Assim esperamos. Sim. E essa interação, essa participação, mesmo que ainda não interativa, mas nós vamos lá, é isso que a gente deseja a cada programa, a cada entrelinha. Hoje a gente focou muito na questão da TV, porque é graças a ela, repito, que a gente está chegando nos lares de vocês e que a gente espera chegar semanalmente. O nosso intuito, assim, não somos profissionais da área, mas temos a grande vontade de desenvolver esse projeto. Então, isso nos dá essa carta branca para a gente poder chegar aqui e conversar com vocês, né? Jamais aqui não temos quem nos maquie, não temos quem faça o nosso penteado, as roupas são nossas, né? Tudo que nós temos aqui é legítimo. Então, assim como a gente acredita que vocês que estão nos assistindo, então, é por vontade, é também muito legítima essa audiência, é espontânea. Né? Então, a gente agradece muito termos ficado mais esse tempinho com vocês. Esperamos que na semana que vem vocês estejam conosco novamente, estejamos aqui novamente, a Nilza conosco, nossa outra debatedora, enfim. Pode acontecer da vida que um ou outro de nós, algum momento, não esteja presente, mas vida que segue, o compromisso é nosso, é coletivo e um sempre ajudando o outro com a parceria do nosso diretor, o Sérgio. Então, fica aqui o nosso até breve, até a próxima segunda em mais um Entre Linhas. Até lá, pessoal.